Olá pessoal, então iremos dar continuidade à nossa disciplina de Parasitologia e Microbiologia Humana do curso técnico em enfermagem, onde iniciamos na aula anterior falando sobre a ementa da disciplina, iniciamos já fazendo uma abordagem geral também sobre os vírus, e como ilustrando como que se dá o ciclo de vida de vírus de DNA, né? E usamos como um dos representantes um vírus bacteriófago, que é um vírus que infecta bactérias. Vimos as etapas, desde o reconhecimento pelos receptores da célula que vai ser infectada, a célula hospedeira, certo? Até a parte em que o vírus ele rompe aquela célula e vai infectar outras bactérias. Nessa aula, nós iremos dar continuidade falando sobre algumas doenças, nesse caso, uma doença que está em bastante evidência nesses últimos meses, que é o novo coronavírus. Eu sei que é uma doença que ela já vem sendo falada, né, de uma forma bem cansativa, né? Nós temos jornais aí que abordam essa doença quase que 24 horas por dia, mas vocês, como são estudantes da área da saúde, precisam aprender de uma forma mais específica, de uma forma mais complexa, né, sobre esse novo coronavírus, certo? Vou tentar trazer aqui informações para vocês bem atualizadas e um pouco de como o vírus surgiu, um pouco do seu histórico, e também a sua patogenicidade, né? O porquê que esse vírus ele pode matar, né? Qual o órgão de eleição dele, que a gente fala que é o órgão que ele tem uma maior patogenicidade, que pode matar a pessoa de fato, tá? Então vamos iniciar o novo coronavírus. O novo coronavírus, ele tem esse nome, né? O nome científico é SARS-CoV-2, que são abreviações de esse SARS, por exemplo, aqui tem de síndrome respiratória aguda grave. Então, o nome já é sugestivo, né? Um vírus que ele ataca preferencialmente os órgãos respiratórios. CoV vem de coronavírus e esse 2 porque acredita-se que ele seja uma segunda versão de um outro vírus que apareceu no ano de 2002 lá na China, 2002, 2003, e foi o SARS-CoV. Certo? Matou bem menos pessoas, mas acredita-se que ele seja uma variante desse vírus de 2002. Então, esse SARS-CoV-2, que também é mais conhecido também como o novo coronavírus, né? Ele causa uma doença chamada de Covid-19. Esse Covid vem de coronavírus. E D vem de um termo em inglês chamado de disease, que equivale à doença em inglês. Certo? Então, a doença do coronavírus. 19 foi o ano que ele foi descrito a primeira vez. Foi no finalzinho de dezembro do ano passado. Então, esse SARS-CoV-2, esse novo coronavírus, ele faz parte de uma família de vírus chamada de coronaviridae. E nessa família se encontram-se vários vírus, mas apenas 7 eles têm a capacidade de infectar seres humanos. Um desses 7 vírus é esse novo coronavírus. Tá? Então, um pouco aqui do histórico nesse slide. A gente vai ver que aqui em cima eu tenho os respectivos vírus, os 7 vírus que podem causar doenças em seres humanos, e embaixo os anos em que eles causaram o maior surto da doença. Tá? Então, esses dois aqui, o 22.9E e o OC43, são vírus que eles causam sintomas bem brandos, né? Atingem as nossas vias aéreas superiores, como as narinas, a traqueia, a laringe, e os sintomas eles não são tão graves, né? Você vai ter um cansaço, uma prostração, uma febre baixa, né? E aquela coriza, certo? Mas nada grave. Então, esse daqui, eles foram os primeiros vírus que foram descritos dessa família aqui de coronavírus que causam doenças em humanos. Em 2003, a gente teve o aparecimento do SARS, certo? O SARS lá na China, SARS-CoV, ele causou realmente sintomas importantes em pessoas que estavam, seja imunodeprimidas, né? Ou então que tinham
alguma doença pré-existente respiratória, como um asma, uma bronquite alérgica, ou então doenças crônicas, né, como diabetes. O próprio asma também, ele é uma doença crônica. Ele matou cerca de 800 pessoas lá na China, mas foi algo bem isolado, acabou infectando até 8.000 pessoas lá. Então aqui em 2004, né, a gente passando um pouquinho nessa linha do tempo, eu tenho o H-CoV-NL63. Esse é um vírus, um tipo de coronavírus que ele causa um tipo também de bronquiolite. Veja só, um pouco mais grave também, porque ele atinge as vias aéreas inferiores, mais próximo ali dos bronquíolos e dos alvéolos pulmonares. Mas não se tem relatos assim, de grandes mortes que foram causadas por esse vírus. Em 2005, nós tivemos um novo coronavírus ali em Hong Kong. O aparecimento de um coronavírus lá em Hong Kong. Algumas pessoas também foram infectadas, mas nenhum sintoma importante que veio a ser relatado assim como uma das doenças piores que surgiram na história. Já em 2002, lá na Arábia Saudita, nós tivemos o aparecimento de um novo coronavírus, né, o MERS, que é uma sigla também que significa Síndrome Respiratória do Oriente Médio. E acredita-se que esse vírus aqui ele é um vírus que infectava os camelos. Então, no corpo dos camelos, esse vírus ele sofreu uma certa modificação e acabou infectando os seres humanos. A quantidade de pessoas infectadas se aproximou de 3.000 e o número de pessoas mortas também se aproximou ao do SARS-CoV de 2003, cerca de 800 pessoas. Agora a gente tem o novo coronavírus, certo? Esse de 2019. Esse nome aqui ele tá diferente daquele que vimos no slide passado, porque assim que o vírus surgiu, eles quiseram dar um nome de imediato, então deram esse nome, só que a OMS, né, mudou esse nome aqui e agora ele está sendo chamado de SARS-CoV-2. Tá? O SARS-CoV, o primeiro que surgiu, mais uma vez, foi aqui no ano de 2003, e aqui em 2019 apareceu esse novo SARS, que é chamado atualmente de novo coronavírus. Então, aquele SARS lá de 2002, 2003, ele tem como hospedeiro natural, ou seja, o animal onde ele se encontra, é um tipo de marsupial, né, muito parecido com o timbu aqui do Brasil, o gambá. Esse marsupial ele é chamado de cíveta e ele é bastante conhecido porque lá na Ásia, porque ele tem um hábito de se alimentar de grãos de café e os grãos de café eles saem quase inteiros ali nas fezes dele, com um aroma que ele é característico desse animal. Inclusive, esses grãos de café eles têm um alto preço lá porque eles têm um aroma e um gosto diferenciado, tá? Então, acredita-se que o vírus ele vivia nesse animal e os seres humanos, ao entrarem em contato com ele, acabaram se contaminando. Quanto a esse novo coronavírus, esse de 2019, acredita-se que os reservatórios naturais, né, as prováveis fontes de infecção do novo coronavírus, seja um animal que é típico lá da Ásia, porém que está ameaçado de extinção, que é o pangolim, muito parecido com o tatu, o peba aqui da América do Sul. Mas tem outra corrente de cientistas que acredita-se que a fonte de infecção seria morcegos. Morcegos também eles já têm um histórico já de reservatórios de doenças, né? Acredita-se que o ebola também veio do morcego, raiva. Já outro grupo de cientistas acredita-se que o pangolim ele seria um hospedeiro intermediário. Mas como assim? Então, o morcego transmitiria para o pangolim transmitia para os seres humanos, certo? Mas enfim, essa discussão ainda é uma incógnita, né? Até porque existe outra linha de pensamento que acredita que esse vírus foi criado em laboratório, né? Inclusive está tendo uma grande discussão aí, Estados Unidos acusando a China, que a China criou esse novo coronavírus lá no laboratório de Wuhan, na China e tal. Mas, então, quanto à estrutura do novo coronavírus,
É uma estrutura bem simples. Observe que ele tem uma capa aqui revestindo ele externamente, que é um envelope lipídico, certo? Então, os vírus que têm esse envelope lipídico são chamados de quê? Quem lembra? Vírus envelopados. Aqui no interior, eu vou ter o material genético, que é do tipo RNA. Veja, é diferente daquele vírus que nós vimos, que é o bacteriófago, que o material genético típico dele era o DNA. Como que se chamam os vírus que têm como ácido nucleico o RNA? São os ripovírus. Tá? E aqui por fora, aqui no envelope lipídico, eu tenho espículas de glicoproteína. Esse termo espículas, ele vem de espinhos, é como se fossem espinhos. E essas espículas, elas acabam adquirindo o formato de coroa. Então, como, né, fica semelhante a uma coroa, os primeiros cientistas a descreverem esse grupo de vírus acabaram colocando o nome coronavírus. O termo corona vem de coroa. Em espanhol significa coroa. Então eles disseram, esse grupo aqui é o de coronavírus, porque eles têm espículas que dão uma aparência de coroa. Elas são formadas de glicoproteína, glico é um tipo de açúcar, proteína é a proteína mesmo. Então, a constituição aqui dessas espículas é de açúcar e de proteína. Tá? E essas espículas aqui, que estão no envelope, elas estão intimamente relacionadas com em que tipo de célula que esse vírus ele vai se encaixar. Certo? Eu não sei se vocês lembram, mas aqui eu tenho uma maquete para relembrar vocês. Ó. As células, aqui eu estou representando uma célula do nosso corpo, elas têm receptores. Esses receptores, eles servirão de encaixe para novos vírus. Ó. Nos vírus eu tenho os ligantes, que são nesse caso, ó, essas glicoproteínas de envelope, e esses ligantes, eles têm um encaixe específico no vírus. Ó. Veio aqui, encaixou? Beleza, então já é o primeiro passo de infecção do vírus. Então, esses vírus aqui, os coronavírus, esse novo coronavírus, ele tem um encaixe perfeito com células do nosso sistema respiratório. Tá? Então, esse novo coronavírus, ele não vai infectar uma célula da nossa pele. Como se ele viesse aqui, ó, viesse um vírus que infecta, vamos supor, o HIV. O HIV vem para infectar células do sistema respiratório. Vai vir aqui e não conseguiu, porque não encaixou. Vai ficar fora. Mas se vier o coronavírus, peraí que caiu aqui. Se vier o coronavírus para a célula respiratória, ele vai conseguir se encaixar perfeitamente. Tá? Então, relembrando mais um conceito lá da primeira aula. A infecção do vírus se dá por meio de uma especificidade. Eles têm um alto grau de especificidade. Isso quer dizer que cada vírus só infecta determinado tipo de célula, porque os ligantes, os receptores, é como se fosse uma chave e uma fechadura. Tudo bem? Eu acho que alguém pode perguntar, mas onde é que está o capsídeo? Gente, o capsídeo daqui do coronavírus ele é um pouco diferente. Essa fitinha verde representa o RNA, e recobrindo esse RNA, imagina aí que tem um monte de proteínas aqui recobrindo o RNA. Tá? Essas proteínas que estão recobrindo o RNA é o capsídeo dele. Certo? Então o capsídeo é muito diferente daquele que a gente viu. Ele é um capsídeo alongado, né, que vai recobrindo o material genético. Então aí eu tenho uma foto de microscopia eletrônica, que mostra alguns coronavírus, certo? A gente não vê daquela forma tão bonita como vimos no slide anterior, né? Ele todo colorido, né? A gente não vê assim, é assim que aparece no microscópio eletrônico de varredura. Como que acontece a infecção? Então, como eu acabei de falar, o vírus, ó, ele tem esse envelope lipídico que tem essas glicoproteínas, que são os ligantes, e que também são muito específicas. Então, aqui eu tenho uma célula do sistema respiratório. A célula do sistema respiratório tem esse receptor que ele vai ter um encaixe específico com os ligantes do coronavírus, assim como vírus que atacam o nosso sistema respiratório, como o vírus influenza, que é o vírus da gripe também, ele tem um encaixe específico aqui com as células do sistema respiratório. Encaixou,
esse ligante aqui no receptor, aí o vírus entra aqui para a célula e acaba fazendo aquele processo lá, né, de multiplicação das partículas virais, depois de montagem, e chega a um ponto, ó, que eu tenho tantos vírus dentro da célula que vai acabar rompendo ela, matando a célula e causando um processo inflamatório. Aqui eu tenho algumas imagens também mostrando imagens de microscopia eletrônica. Nessa primeira aqui mostra um vírus, ele tentando, um novo coronavírus, ele tentando infectar a célula, está se ligando, está tendo encaixe, o reconhecimento. Nessa segunda imagem eu tenho esse monte de bolinha preta aqui, ó, aqui na margem, e essa grande parte aqui seria uma célula, e essas bolinhas pretas seriam um monte de coronavírus tentando infectar essa célula. E nessa terceira imagem eu tenho essa bola aqui, ó, à minha esquerda, que mostra uma célula com um monte de coronavírus dentro, prontos para arrebentar ela, né, para fazer com que ela exploda e morra, consequentemente. Bom, aqui tem um vírus, eu não vou conseguir passar aqui para vocês, certo? Mas eu posso passar para vocês através do WhatsApp, tudo bem? Aqui eu não consigo reproduzir esse vídeo, mas ele está aqui separado. Vamos lá. Então, a porta de entrada do novo coronavírus ele se dá através de mucosas. Mucosas são tecidos que produzem muco. Muco é uma substância viscosa, pegajosa, né, que é muito similar com a textura do nosso cuspe. O cuspe nada mais é do que muco. A coriza, que é aquela aguinha que sai quando a gente está resfriado, né, aquilo também é um tipo de muco que está vindo ali das nossas vias respiratórias. Então, todo tecido que produz muco, eu chamo ele de mucosa. Os nossos olhos, por exemplo, ali recobrindo eles, é um tipo de mucosa. Dentro das nossas narinas é mucosa. Revestindo o nosso trato respiratório é mucosa. Então, a porta de entrada do vírus no nosso corpo são as mucosas, aqui da face. Por exemplo, os olhos, as narinas e a boca. Então, o vírus entrou aqui, através das mucosas. Aí, em algumas pessoas, ele fica retido aqui nesse nosso sistema respiratório superior, narinas, aqui em cima, ó, narinas, desce aqui até a laringe e causa uma coceira na garganta, espirro, uma febre leve. Só que em algumas pessoas, essa reação ela acontece de uma forma mais exacerbada, mais exagerada. Inclusive, eles podem acabar descendo, ó, descendo aqui o trato respiratório, descendo para a traqueia, descendo para os brônquios, né? Ele pode causar uma bronquite também, descendo para os bronquíolos, que são esses canais, né? Esses tubos mais estreitos, causando uma bronquiolite, e eles também podem descer para os saquinhos que a gente tem no final desses tubos, que são os alvéolos pulmonares. Ó, vou ampliar os alvéolos. Os alvéolos é como se fosse um monte de bolsinhas que tem aqui, e é nos alvéolos que acontece de fato a troca de oxigênio por gás carbônico. Então a gente inspira gases, né, e absorve lá nos alvéolos o gás oxigênio e joga dentro do alvéolo o gás carbônico para ele ser eliminado. O que acontece? Se o vírus descer para esses alvéolos, ele pode causar aquele processo infeccioso que a gente viu, né? Que ele invade a célula, destrói a célula e vai causar uma inflamação. Essa inflamação vai produzir um tipo de líquido, né? Vai produzir muito muco ali também. A inflamação se produz muito muco e a grande concentração de muco aqui nos alvéolos vai acabar impedindo que aconteça as trocas respiratórias que são necessárias para a gente oxigenar o nosso sangue. Então, mais uma vez, em algumas situações o coronavírus ele pode adentrar aqui para as vias aéreas inferiores, chegando ao nível dos alvéolos pulmonares e vai causar um processo inflamatório nos alvéolos. E existe um termo, né, um termo que ele resume esse processo inflamatório a nível dos alvéolos pulmonares, que é a pneumonia. Então, o que é a pneumonia? A pneumonia é uma inflamação
dos alvéolos pulmonares, causando, consequentemente, uma insuficiência respiratória. Então, isso aqui vai se encher de secreção, certo? E vai impossibilitar que a pessoa faça de forma adequada as trocas de gases. É como se ela estivesse se afogando no seco. Né? Ela não está dentro da água, mas ela está se afogando, não vai conseguir respirar. Então, essas são uma das piores complicações da Covid-19. Então, como que eu vejo, né, como que eu identifico? Atualmente, existe aquele teste que se faz com a SUAB, que é um tipo de cotonete, né, que é colocado aqui dentro da narina. Você vai fazer o exame de PCR, que é o exame de DNA, para ver se você acha o DNA do vírus. Né? Esse daqui é um tipo de tomografia, essa imagem que vocês estão vendo, e essas setinhas estão apontando para as partes brancas, que são justamente onde está cheio de secreção, certo? Nosso sistema respiratório mais inferior, a nível de alvéolos pulmonares. Então, essa pessoa aí, ela está com pneumonia. Tá? O pulmão saudável, ele é para estar todo pretinho. Aqui, nessas partes aqui, que representa o sistema respiratório inferior, está mais esbranquiçado, que representa que está cheio, está com acúmulo de secreção proveniente da inflamação do novo coronavírus. Tá? Então, essa aula, ela vai falar só dessa parte aqui de vírus, certo? E a gente se vê na aula 3.